Olá pessoal, este vídeo tem um objetivo de apresentar para vocês uma plataforma do Google chamada Google Colaboratory, também conhecida como Google Colab. Essa plataforma é bastante útil com relação ao uso e o aprendizado da linguagem Python para as mais variadas demandas, sobretudo no que se refere à análise de dados. Então vamos primeiro entender um pouco como é que a gente tem acesso a essa ferramenta, tá? Então você pode vir aqui no Google e digitar Google Collaboratory, ok? É um produto da plataforma Google, da Google Research, tá? Gratuito, disponível, tá? Desde que você tenha uma conta no Google, uma conta Gmail, tá? Existem várias vantagens. Então vou clicar aqui você clica nesse primeiro link, vai ser direcionado aqui para essa página inicial. Então aqui já tem alguns documentos recentes que ficam salvos inclusive no teu Drive, no Drive do Google. E o interessante do Google Colab é que você não precisa fazer instalação alguma na tua máquina. Não vai consumir nada de recursos da tua máquina. Aliás, você vai utilizar recursos do Google, da nuvem, em termos de processamento. Isso de forma gratuita. Então é bem interessante para quem está começando a utilizar o Python, aprendendo a linguagem e no caso específico aqui o voltado para análise de dados. Então, o que são os notebooks, né? Então, os notebooks são justamente aplicações web, no caso do Google Colab, em que a gente escreve e executa códigos em Python para as mais variadas finalidades. A ideia do notebook é como se fosse justamente nós estivéssemos escrevendo o código, comentando o código Python e rodando esse código e os outputs sendo apresentados na tela. E esses notebooks do Google Colab eles ficam automaticamente salvos no nosso Drive. A gente pode fazer upload de arquivos que estão na nossa máquina, não só notebooks, mas também bases de dados, entre outros documentos, imagens, por exemplo. Como podemos fazer uma conexão com o próprio Google Drive, tá? Então a ideia básica aqui deste vídeo é apenas apresentar a interface da ferramenta que vai ser útil para analisar dados utilizando a linguagem Python. Então aqui nessa aba de exemplos, você pode clicar em alguns desses documentos para ver alguns exemplos de notebooks. Aqui nessa outra aba tem um notebook explicando o que é o Collaboratory, já dando algumas dicas de como rodar código, isso é muito simples. Aqui já tem arquivos recentes que já estão salvos no meu Drive. Você pode fazer uma conexão com os documentos que você tem no seu Drive. Isso aqui são alguns arquivos que eu tenho no meu Drive. Existe também a possibilidade de você fazer uma conexão com o GitHub, que é uma plataforma voltada para salvar. É um repositório de documentos, de dados, de versionamento de código. Também é possível você fazer o upload de arquivos e trazer esses arquivos da tua máquina local, do teu computador, para aqui para a nuvem, aqui do Python, do Google Colab, melhor dizendo. Então, para criar um arquivo do novo, um arquivo notebook do zero, a gente clica aqui em novo notebook. Então a gente vai agora se deparar com a interface do notebook, um arquivo notebook. Então observem aqui no canto superior esquerdo, né, tem o símbolo aqui do Google Drive. Então isso é um documento que está sem título e como é um notebook tem a extensão IPYNB, que seria IPython Notebook, um documento do tipo Python Notebook. A gente pode aqui colocar um título, por exemplo, conhecendo o Google Colab. Enter. Então eu renomeei aqui o nosso arquivo, nosso notebook. E existem os menus de navegação de arquivos para localizar algum arquivo no Drive, criar um notebook do zero, abrir um notebook que já existe, renomear, foi o que a gente acabou de fazer, salvar uma cópia no Drive ou no GitHub, tá?
fazer o download do arquivo e salvar na tua máquina. No menu editar existem opções de selecionar todas as células, a gente vai falar mais à frente o que seriam essas células, copiar, colar células, ver configurações de notebooks. Outros comandos aqui de inserir células de código de texto. O que seriam essas células de código de texto? São justamente esses campos. Então existem esses dois botões. Então tem aqui para criar células de código e também para criar células de texto. Células de código, por exemplo, é para você rodar códigos em Python. Então, por exemplo, eu vou pedir para utilizar a função print, que vai imprimir alguma mensagem que eu queira. Por exemplo, olá pessoal. Para eu rodar essa célula, é muito simples. Eu posso clicar nesse botão aqui de play, ou com o cursor dentro da célula eu utilizo o atalho Shift Enter. Então, à medida que eu faço isso, ele vai conectando a nuvem aos serviços do Google gratuito com processamento, não utiliza nada da tua máquina. Você naturalmente necessita ter uma conta Gmail, tá, para acessar, estar conectado à internet, mas não vai consumir nada da tua máquina. Isso é uma vantagem. Se eu quiser editar um código, uma célula de texto, então tem aqui, vou dar um duplo clique e aqui serve para comentários. Então, digamos, posso colocar primeiros passos utilizando o Google Colab. Shift Enter e aqui tem um comentário. Então eu posso inclusive mover essa célula de texto para cima. Aqui tem essa setinha aqui para ficar como um cabeçalho. Eu posso, por exemplo, também excluir algumas células e adicioná-las à medida que das minhas demandas. Algo muito importante que é utilizado é esse botãozinho aqui que representa os arquivos. Ao clicar, a gente tem a possibilidade de fazer upload de arquivos. Então, com esse botão, a gente faz o upload de algum arquivo, de alguma base de dados que está na nossa máquina e trazer para esse ambiente do Colab. Atualizar a pasta. Também existe a possibilidade de você fazer uma integração com o teu Drive para acessar diretamente os arquivos que estão no teu Drive, bases de dados, planilhas, imagens, textos, documentos mais diversos. E também pode naturalmente mostrar arquivos ocultos, é uma das opções. Eu vou exemplificar uma situação em que a gente vai fazer o upload de um arquivo. Então vou clicar nesse botão e vou procurar. Eu já salvei um arquivo na área de trabalho, arquivo chamado Mall Customers, dou um duplo clique e aí aparece um aviso mostrando que enquanto a sessão estiver funcionando, aberta, do Google Colab, esse arquivo, que é um arquivo temporário, ele estará disponível. Uma vez que a gente encerre a sessão, ou seja, feche essa aba do Google Colab, então esse arquivo temporário que eu fiz o upload, ele desaparece. E se eu quiser utilizar essa planilha novamente, aí eu preciso fazer esse procedimento de upload. Isso porque está na minha máquina. Se eu fizer a conexão com o Google Drive, já estará disponível para mim automaticamente. Então vou dar um OK. Aparece já o arquivo mallcustomers.csv. CSV é um tipo de arquivo parecido com o Excel, só que as colunas são separadas por vírgula. É apenas um formato de documento distinto. Essa base de dados eu peguei na internet em uma plataforma voltada para o aprendizado de ciência de dados, aprendizado de máquina, uma base de dados bem famosa, tá, de consumidores. E se a gente quiser fazer a análise de dados, né, dessa base, aí a gente vai utilizar algumas aplicações, né, algumas bibliotecas que são funcionalidades prontas do Python para tanto. Porém, o vídeo teve apenas esse objetivo de dar uma geral acerca da plataforma do Google Colab, e aí no vídeo seguinte aí a gente pode dar sequência fazendo justamente a importação da base de dados, fazendo alguma análise exploratória, entendendo, conhecendo alguns comandos do Python especificamente para análise de dados.